Esta é uma videoaula de como fazer um lançamento no SpeedShare. Inicialmente, eu gostaria de deixar aqui duas dicas. A primeira é com relação às regras. Vá no menu Ajuda, Regras. O ideal seria ler todas as regras do site, mas para quem vai fazer um lançamento, eu recomendo que leia pelo menos duas seções, que são as regras de compartilhamento, liberação, autoliberação e arquivos free e as regras de lançamentos. A outra dica é com relação à pesquisa. Vá até o topo da página e clique no botão Pesquisar. Antes de fazer um lançamento, pesquise se o que você vai lançar já não existe no site. Caso exista, ele poderá ser deletado por duplicidade. No meu caso, eu vou lançar um filme que é o Snatch Porcos e Diamantes. Então, na pesquisa, eu vou usar alguns dos termos do título. Eu vou começar com Snatch. Veja que encontrou dois torrents. O primeiro é um DVD-R e o outro é um Blu-ray. No caso, o meu lançamento vai ser em outra qualidade, então não vai ter problema. Eu vou repetir a pesquisa usando um outro termo. No caso, vou pesquisar por porcos. Encontrou só aqueles dois, então eu posso dar continuidade no meu lançamento. O primeiro passo para fazer um lançamento é gerar a nossa descrição. Então aqui no menu eu vou clicar no botão Gerar Descrição. Dentro do gerador tem diversas categorias. Você vai selecionar aquela que for mais adequada para o seu lançamento. No meu caso, vai ser filmes. O primeiro item a ser preenchido é o da capa. Aqui eu preciso colocar o endereço onde está hospedada a minha capa. Note também que no lançamento de filme eu preciso colocar pelo menos duas screens. Então eu também vou precisar do endereço dessas screens. No SpeedShare a gente tem o nosso próprio site de hospedagem de imagem, que é o Speed Imagens. Então aqui na lateral esquerda, no menu desktop do usuário, você encontra o link para o Speed Imagens, que é este aqui, ó, Speed Imagens. Eu vou abrir em uma aba. E aqui é o Speed Imagens. A gente só precisa selecionar nossas imagens e depois clicar em enviar. Então é isso que eu vou fazer. Vou selecionar a minha capa e as screens. Selecionei tudo, agora é só clicar em enviar imagens. Enquanto envia, eu vou voltar no meu gerador e vou dar continuidade no preenchimento. Então, sinopse. Eu já havia preparado um arquivo com as informações que eu vou precisar. Então, eu vou só copiar e colar. Sinopse. O elenco. Título no Brasil, título original, a duração, o ano, o gênero, a direção, eu vou cometer um erro aqui para mostrar como eu posso corrigir depois. Então a duração eu vou deixar 14 minutos. Agora os dados do arquivo, validade, o formato, o codec de vídeo, o codec de áudio, a resolução, ,3D, tipo de legenda,
os idiomas de áudio, a legenda, o trailer. Aqui no trailer eu preciso de um link do YouTube. Aqui em Release, caso você tenha baixado o torrent de um outro site, você pode colocar o nome de quem fez o lançamento original. Agora, as screens, eu vou voltar na aba do Speed Imagens. Aqui já estão as imagens carregadas e eu vou usar esse primeiro link. Screen 1, a Screen 2, a 3. Aqui na 4 eu não vou colocar, eu vou mostrar como a gente adiciona manualmente. Então, caso você queira colocar mais que 4, eu vou estar mostrando como fazer. Só faltou a capa. Eu vou copiar o endereço e colar. Tudo preenchido, é só clicar agora em gerar a descrição. Este aqui é o nosso BBcode. É aqui que eu vou mostrar, aqui que eu vou fazer as correções e mostrar como adicionar uma nova imagem. Mas por enquanto eu vou clicar aqui em prévia do torrent e ver como ficou. A duração ficou errada. E aqui eu tenho só 3 screens. Então, como que eu corrijo a duração e adiciono mais screens? Vou no topo da página e clico no botão voltar. Ele vai retornar aqui no BBcode. Então, eu vou procurar onde está o erro, que é a duração aqui. Então, eu vou corrigir 104 minutos e vou procurar o endereço das minhas imagens, que estão aqui, as 3 imagens, e vou adicionar aquela quarta. Então, como eu faço? Eu vou duplicar essa última. Eu vou copiar e colar e vou apagar o endereço da imagem. E agora eu vou copiar o endereço da imagem que eu quero, que é essa aqui. Então, caso você queira adicionar mais que 4, é só fazer esse mesmo processo. Você pode duplicar e adicionar mais imagens. Feito as correções aqui, eu vou clicar novamente em prévia do torrent. Vejo como ficou. Se não tem nenhum erro, a duração agora está correta. E aqui eu tenho as 4 screens que eu queria. Tudo certo. Próximo passo, eu vou aqui no topo e vou clicar no botão avançar. Esta é a página de envio do torrent. Então eu vou preencher aqui o título do torrent. Eu já tinha preparado um arquivo com as informações. Então, título do torrent. Arquivo torrent. Aqui eu preciso selecionar o meu arquivo com a extensão .torrent. Como eu vou fazer esse arquivo? Eu vou usar o torrent para criar esse arquivo. Então, abra o torrent. Eu vou em arquivo, criar novo torrent. Aqui, para criar um novo torrent, eu tenho 2 opções. Eu posso criar um torrent a partir de um arquivo único ou a partir de uma pasta. No meu caso, o meu filme ele tem 2 arquivos, que é o arquivo do vídeo e o arquivo da legenda. Então eu preciso criar um torrent a partir desta pasta. Então eu vou voltar aqui no torrent e vou selecionar. Eu vou procurar onde está essa pasta. Então eu vou aqui clicar em adicionar diretório e vou localizar a minha pasta. É aqui, ó, Snatch, Porcos e Diamantes. Então é essa pasta que eu vou criar o meu torrent.
Vou selecionar. Veja como ficou o caminho, ficou torrents, filmes, snatch, porcos e diamantes. Em rastreadores, eu vou apagar tudo o que tiver aqui e vou adicionar o rastreador do Speed Share. Então eu apago tudo. E aonde está o rastreador do Speed Share? Na própria página de envio, a gente tem o endereço do rastreador, que é este aqui, ó. Então eu vou copiar e colar. Nesta janela eu ainda preciso fazer duas modificações, que é aqui, ó, iniciar envio. Eu vou desmarcar essa opção. Então eu desmarco o iniciar envio e eu vou marcar a opção torrent privado. Então são essas as duas modificações que eu preciso fazer. Desmarco o iniciar envio e marco torrent privado. O rastreador é o do Speed Share e agora é só clicar no botão criar. Eu preciso indicar o local onde eu vou salvar o meu arquivo torrent. Tá aqui, ó, o nome e a extensão .torrent. Eu vou indicar um local e vou salvar. Agora o torrent ele vai criar esse arquivo com a extensão .torrent. Terminou, eu posso fechar essa janela. E eu salvei aqui, ó. Aqui está o arquivo que o torrent gerou. Então é ele que eu vou usar na página de envio. Então eu vou voltar na página de envio e agora eu vou selecionar esse arquivo que a gente acabou de criar. Tá ele aqui, seleciono. Capa do portal. Aqui precisa ser uma imagem no formato, pode ser no formato GIF, JPG ou PNG. O tamanho máximo é de 70 KB e a resolução é de 100 por 150. A capa do meu filme, no caso aqui, ela tá com a dimensão de 344 por 500. Então eu vou redimensionar essa capa. Eu vou usar o Paint. Então eu vou abrir ela no Paint. E eu vou aqui em redimensionar. Vou selecionar pixels. Vou desmarcar essa caixa de manter taxa de proporção. E vou colocar a resolução que eu quero, que é 100 por 150. Ok. Agora eu tenho a minha imagem redimensionada. Eu vou salvar ela, salvar como... E vou dar um nome. Capa. Eu vou colocar capa 100 por 150. Salvo. E já posso fechar o Paint. Eu tenho aqui a capa redimensionada de 100 por 150. Então eu vou selecionar ela aqui na página de envio. Selecionar o arquivo. Tá aqui, capa 100 por 150. Categoria, seleciono, qualidade está certa, resolução, gênero, 3D, do outro lado o ano, formato, o áudio é um dual áudio, tipo de legenda está certo, período de seed. Aqui eu vou selecionar o melhor horário que o meu computador costuma ficar ligado. Então no caso eu vou selecionar tarde e noite. E no tempo, eu vou selecionar o período que eu vou ficar compartilhando este arquivo. Então, eu vou colocar aqui 30 dias. Tudo preenchido. A nossa descrição, que foi gerada pelo gerador. E o próximo passo é só clicar em enviar torrent. O torrent foi enviado. Agora eu preciso fazer o download do arquivo .torrent. Então, o que eu vou fazer? Aqui na pasta eu tenho aquele que a gente gerou no uTorrent. A gente criou no uTorrent. Esse daqui eu não posso usar. Eu vou deletar ele. Eu não posso usar esse. Eu tenho que fazer o download do arquivo do site. Então eu vou deletar este.
E agora eu vou fazer o download do arquivo aqui do site. Então, clico em download e seleciono o lugar para salvar, que é na mesma pasta, tá aqui. Este daqui é o que eu baixei do site, então é ele que eu vou usar no torrent. Então agora o próximo passo é abrir esse arquivo no torrent. Abro o torrent, vou em arquivo, adicionar torrent e vou selecionar este arquivo. Aqui tem um passo muito importante, a maioria dos usuários erram. Eu preciso mudar o local onde eu vou salvar o meu arquivo, porque na verdade eu preciso indicar o local aonde está o meu arquivo. Então eu vou clicar aqui e indicar aonde está o meu arquivo. No caso, é este o caminho. Como eu criei a partir de uma pasta, o torrent ele vai criar uma nova pasta. Então o que acontece? Eu preciso indicar o local aonde está a pasta. Eu não posso entrar na pasta. Por exemplo, se eu clicar aqui em Snet e indicar este caminho, selecionar aqui este caminho, então ficou torrent, filmes, Snet, porcos e diamantes. O torrent ele vai criar uma outra pasta Snet, porcos e diamantes. Ele vai duplicar. Eu vou dar um OK para ver o que acontece, ó. OK. É isso que acontece. O torrent ele fica buscando peers. E olha aqui o caminho que ele criou. Ele criou torrent, filme, Snet, porcos e diamante e Snet, porcos e diamantes. Por isso que ele fica buscando peers. Ele vai tentar baixar o torrent. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele envie o torrent. Então eu indiquei o local errado. Então eu vou, para a gente corrigir, clique com o lado direito e peça para vá na opção remover, excluir torrent. OK. E eu vou adicionar de novo. Então arquivo, adicionar torrent. Seleciono o arquivo e agora eu vou indicar o local correto, que é o i, torrents, filmes, e eu paro aqui. Eu não entro nessa pasta, eu paro aqui. Meu caminho vai ser esse e seleciono. Então veja, ficou i, torrents, filmes. E o torrent ele vai criar o Snet, porcos e diamantes. Como já tem essa pasta, ele só vai verificar o conteúdo e depois vai enviar o arquivo. Então, selecionei o caminho correto e vou dar um OK. Veja, agora ele está verificando o arquivo. Ele já verificou. Veja como ficou aqui. O caminho ficou torrent, filmes, Snet, porcos e diamantes. Ele já verificou e agora já está enviando. Para não ter problema, eu recomendo você clicar aqui com o lado direito e marcar a opção forçar início. Assim é certeza que o torrent vai estar enviando o seu arquivo. Então aqui eu posso visualizar o meu lançamento, vejo como ficou. E agora é só aguardar que a moderação do site libere o seu torrent. Então eles vão verificar se não tem nenhum problema, e não tendo nenhum problema, você estando aqui enviando, eles liberam o seu torrent. Caso tenha algum problema, eles vão entrar em contato através das mensagens. Então, até que seu lançamento seja liberado, passe a monitorar aqui as suas mensagens. Porque se tiver algum erro, eles vão estar falando para você o que está errado e pedindo que você corrija. Então, é isso. Torço para que o vídeo tenha te ajudado e espero ver seus lançamentos no Speed Sharing. Até mais!